Você já teve a sensação que os efeitos especiais de hoje são piores do que 10 a 15 anos atrás, mano? E com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, cara, era pra estar 1000 vezes melhor. Cara, ultimamente é tanta coisa mal feita. Cara, dá pra até lembrar, tipo, o filme do Doutor Estranho, que é simplesmente terrível com CGI. E hoje, mano, a gente vai ver um vídeo que levanta sobre essa polêmica do CGI. O CGI está realmente regredindo? Isso é culpa da pressa, do orçamento, culpa dos diretores que talvez devia dar um pouquinho mais de atenção pro CGI, porque, cara, os caras fazem filme de milhões e um CGI simplesmente ridículo. Aí a gente vai reagir ao Sociedade Pop. O CGI está regredindo? Mano, será que tá realmente regredindo? Vamos descobrir hoje e agora, meu chapa. A armadura era insana de realista. Sim, era tudo Muito feito de foda, CGI, mano. mas Muito foda. parecia de verdade, tipo metalzão mesmo. Aí no ano seguinte veio o Avatar, o nível de detalhes foi pra outro planeta. Ou o filme do Avatar é simplesmente tudo muito lindo, mano. Tudo muito lindo. Qualquer um vendo esse filme ficar de boca aberta, visual lindão. E de novo, tudo parecia real. Pulando pra 2012, Hobbit chegou na área, que é um prequel. Ou e tanto que o Avatar, cara, o Avatar 2 veio pro cinema em 3D, cara. O 3D dele é simplesmente ridículo, o 3D. E o 3D do primeiro, com certeza, era 1000 vezes melhor que o segundo, cara. Do Senhor dos Anéis, cuja trilogia original havia sido lançada uma década antes, e chegou com a promessa de efeitos especiais igualmente impressionantes. Ou O Senhor dos Anéis, cara, é simplesmente um dos melhores filmes que eu já vi. E realmente o efeito especial do Senhor dos Anéis é muito bom, cara. Ainda mais pra um filme muito antigo. Aí veio o Hobbit, E de fato, ninguém duvidava disso. Mas algo parecia estranho. A Terra-média estava ali, mas ao mesmo tempo, parecia que não. Os orcs, wargs, os cenários, tudo meio plastificado, brilhoso demais. Resumindo, Olha o tudo trem parecia desse, cara. fake. Tem várias teorias do porquê rolou esse estranhamento. A filmagem 48 quadros por segundo, abandono de película para usar câmera Isso. digital, pouco efeito prático. Nossa. Mas o que pegou real foi o abuso de CGI. E isso incomodou muita gente. Porra, mano. Mano, era só fazer o simples, cara. Mano, Senhor dos Anéis é um dos melhores filmes existentes. Porque era só pegar a base do Senhor dos Anéis e fazer no Hobbit, cara. Aí os caras quiserem inventar um trem pior ainda. Puta que pariu, só. Eu sou o Lucas Cinti, você está no Sociedade Pop e bora trocar uma ideia sobre isso um filme hoje. de super-herói. Não me leva mal, não sou daqueles que acham que o CGI é o vilão de tudo, longe disso. Sim, efeitos práticos muitas vezes mandam melhor, mas é só tu bater o olho em Avatar que tu vê que dá pra fazer um filme inteiro em CGI e ainda assim ficar surreal de bom. O problema é que o Hobbit não foi isso, na real. Ficou feio mesmo. Nossa. Mesmo que alguns dos efeitos de Senhor dos Anéis hoje em dia já estejam meio datados, não tem como negar. As criaturas de CGI ali se encaixavam. Pareciam fazer parte Porra, mano, o cachorro parece cachorro com down, meu irmão. daquele mundo. Já em O Hobbit, tudo parecia que foi colado por cima, sabe? Nem vou entrar no papo dos goblins digitais versus os práticos, porque aí já é covardia. Puta que Que é um pariu, a exemplo espada pra ainda deixar no isso cara, ainda velho. mais claro. Compara Jurassic Park com Jurassic World. Qual parece mais real? Os dinossauros de 30 anos atrás arrepiam até hoje, enquanto isso, os filmes novos, Nossa, cheios essa de cena aí, tecnologia filha, de ponta, old. muitas vezes parecem, sei lá, artificiais. São bonitos, mas com cara de videogame. Nossa, quando eu era moleque eu via aquela cena ali, me ferrupiava aqui tudo, ó. Era foda, viu? Aí hoje em dia, não dá pra sentir medo mais vendo Jurassic Park, mano. Sou só eu ou o CGI tá desandando nos últimos anos? Porque, sério, tem cada filme aí com coisa 100% digital que não só parece que essas coisas são falsas, mas elas são feias, cara. Tipo, feias de doer. Muitos desses filmes têm orçamentos gigantescos, mesmo assim os efeitos visuais estão tão artificiais que te jogam Porra, eu acho que jogo de Play 1 é melhor que uns efeitos especiais que tem hoje em dia, viu? Na moral mesmo. pra fora do filme. É difícil se envolver quando tudo parece feito às pressas num render meia boca. Um exemplo disso, Pantera Negra. Um filmaço, quase tudo direitinho nesse filme, mas tem aquele detalhe que não dá pra ignorar. O traje do Pantera Negra é todo CGI. E, mano, toda vez que ele aparece lutando com alguém, a parada perde a graça. Não tem tensão nenhuma, ele não tem peso. Ele não parece uma pessoa de verdade lutando contra outras pessoas de verdade com risco real. É basicamente um desenho animado gerado completamente no computador. Dá até pra ignorar isso na maior parte do filme, mas no clímax, aí já era. Nossa. Toda a tensão que o filme construiu some quando os dois Pantera Negra digitais se enfrentam no cenário todo feito no computador. De novo, não tem peso. Eu não tô falando do peso emocional. Tô falando que eles literalmente parecem leves, sem gravidade. São fantoches digitais que ignoram as leis da física. Olha só, compara com a cena anterior.
onde o T'Challa e o Killmonger estão lutando sem os trajes. A diferença é gigantesca. Numa luta você tá ali na ponta da cadeira, na outra você mal sente alguma coisa. Porque o seu cérebro, mesmo o seu subconsciente, sabe que aquilo não é de verdade. Isso não rola só com Pantera Negra. Isso rola em praticamente todo filme blockbuster hoje em dia. Claro, tem algumas... Esse filme da Liga da Justiça, cara, é simplesmente... É pra literalmente esquecer que existiu, cara, que é ridículo. exceções. Os filmes mais recentes do Planeta dos Macacos tem um CGI irado, tão realista que Mas chega macaco até é bom, dando mano. medo. Ó. Sabia que o traje do Pantera Negra no Capitão América Mano, eu vi o filme do Planeta dos Macacos, mano. É muito bom, cara. Parece que realmente é de verdade. E desde o primeiro, os caras fazem coisa boa, mano. É incrível. E tem filme que recebe muito mais. É uma merda. Guerra Civil é também de CGI? Eu fiquei de cara quando eu descobri isso. Mas aí vem a pergunta: por que aquele traje parece tão real e o outro parece tão fake? Por que alguns efeitos de 10 Mano, é anos gritante. atrás parecem melhores do que os de hoje? Pesquisei pra Adobe. caramba sobre isso. Nossa. Não achei nenhuma resposta clara, mas cheguei a duas teorias. Não manjo muito de CGI, então se eu vacilar em algum ponto, se você tiver uma explicação mais da hora, me corrija aí nos comentários. Puta que Primeira pariu. teoria é que o CGI sempre fica mais convincente quando tem um ponto de referência. Muito do que faz o CGI parecer fake é a iluminação e o peso dos aí objetos foi- gerados. aí foi- Vou usar o Aí foi 100%. O Legolas ali pulando foi 100% CGI, cara. 100%. Gollum como exemplo. Ele foi criado com captura de movimento, mas nem sempre na frente de uma tela verde. Na maioria das vezes, o Andy Serkis estava no Gollum era set, muito bom, mano. em lugares reais, trocando ideia com os atores. Isso É deu o para os precioso. animadores uma pessoa real como referência. Eles podiam ver como a luz do ambiente batia no ator de verdade, o que ajudava a integrar melhor o CGI ao fundo. Ao invés de ser só um objeto sem peso criado no computador, o rolê aqui era colocar efeitos sobre uma pessoa de verdade, Nó. com um corpo real. Quando o Gollum apareceu a primeira vez, mano, eu fiquei tipo, caralho, velho, que bicho ridículo. Tipo, bicho ridículo porque ele passava um medo desgraçado, velho. Era muito bom. Interagindo com a gravidade e o ambiente. Dá um realmente Isso também medão rolou no do filme Gollum, Planeta mano. dos Macacos, onde os atores se moviam igual macacos, com próteses nos braços, nas pernas, pra deixar ele com o Caralho. tamanho certinho. Os animadores tinham um esqueleto de macaco pra animar por cima, tipo dando dos atores fantasia, só que feitas no computador em vez de pana. O Pantera Negra em Guerra Civil tava usando uma fantasia, os animadores pegaram os movimentos reais do ator e jogaram os Sim. efeitos na pós-produção. Claro, tem muitos personagens Mano, é só fazer o simples, cara. É colocar realmente uma fantasia. Tipo, colocar isso com um pontinho, caralho, a 4 no corpo todo e fazer o CGI. Não, mas hoje em dia é tudo CGI, tudo CGI. Aí fica esse filme merda aí que a gente fica vendo. com capturas de movimento que acabam parecendo meio fracos visualmente, mas isso geralmente rola quando eles são colocados num cenário todo feito no computador, o que pode criar aquele efeito estranho do Vale da Estranheza. Isso acontece porque os pontos de referência são colocados em lugares 100% artificiais, sem iluminação ou física real. E aí tudo na tela fica meio fora de sintonia com o que o nosso cérebro reconhece como real. Às vezes nem tudo precisa ser real. Se você quer criar uma nave espacial gigantesca ou um monstro gigante, usar captura de movimento obviamente não vai rolar. Teve muitas criações só com CGI que nem usou captura de movimento e ainda assim é 1000 vezes mais da hora do que muita coisa que a gente vê hoje. Isso leva a gente pra teoria final. Por que o CGI tá ficando mais fraco? Porque a galera tá usando demais. No Jurassic Park original, os dinossauros em CGI aparecem só por 6 minutos. O restante é efeito prático, bem imagem real. Agora, olha o Jurassic World. É cheio de dinossauros CGI. Se a gente comparar com qualquer outro blockbuster, os Vingadores, o Universo DC, Star Wars, Transformers, quase toda a franquia grande hoje se baseia no CGI. Com tantos filmes sendo feitos ao mesmo tempo, e cada vez mais dependentes de efeitos digitais, é meio claro que muitos deles acabam meio parecendo capengas. Se a gente olhar para os filmes mais antigos, tipo Senhor dos Anéis, Jurassic Park, eles foram feitos numa época em que o CGI não dominava tanto. A maior parte do filme foi feito com efeitos práticos. E o CGI entrou só quando realmente era necessário. Isso dá tempo para os artistas de efeitos visuais refinarem o trabalho, ajustarem tudo direitinho e deixarem os efeitos impecáveis. Hoje em dia, mano, o filme tem que ser feito numa velocidade incrivelmente rápida. O filme do Doutor Estranho o Doutor Estranho é o melhor exemplo, mano. Os caras fez de qualquer jeito, mano. Vai ter que ser feito o mais rápido possível, mano. A Disney diminuiu o orçamento, um monte de coisa. Os caras não querem pagar fazer os caras fazer o trem direito, cara. Aí fica essas merdas, uma bosta que a gente fica vendo. Sendo que os caras só precisam de um tempo, mano. Tempo. Se os caras tiverem tempo pra fazer o CGI vai ficar muito bom. Se os caras não tiverem tanto tempo, o CGI vai ficar uma bosta. E é isso que tá acontecendo, mano.
Principalmente com a Marvel, mano. A Marvel lançava filme de super-herói direto. Aí os caras vão fazer o quê? Tem que cortar o orçamento, tem que fazer negócio, aí terminou a equipe, esse tipo de coisa. Aí é foda. Hoje em dia, com a pressão por mais e mais efeitos visuais, a indústria não tá conseguindo entregar tudo da melhor forma. Os estúdios de efeitos Esse filme do- esse filme do Flash, mano, é simplesmente ridículo. O jeito que ele corre, o caralho a 4, nossa, muito ruim, cara. visuais são mal pagos, os trabalhadores têm uma pressão enorme rolando em cima deles, forçados a entregar milhares de cenas em prazos curtíssimos. Falando. Os artistas não têm tempo pra caprichar nos detalhes. Aí eu tô falando, no tempo, os caras tem correria, velho. Aí sai essas merda aí, essas bombas que a gente fica vendo. Pra piorar, os cineastas têm pouco tempo pra filmar. Cada segundo no set custa uma grana. Isso acabou criando uma indústria que depende cada vez mais do CGI. Até quando ele não seria tão necessário, isso é uma pena. Agora a gente tem tecnologia pra criar visuais incríveis, coisas que as gerações passadas só podiam sonhar, mas tá cada vez mais raro ver efeitos visuais que realmente sejam realistas, sejam aqueles efeitos. Mano, a indústria quer o quê? Dinheiro. E o que que eles não querem? Perder dinheiro. Aí o que que eles fazem? Aí faz essas merda aí. Em vez de pagar os caras do CGI, faz um trem foda, dá um tempo de espaço pra fazer, não. Quer fazer tudo apressado, tudo às pressas aí, fica essas bostas aí. Lindos de se ver. Eu realmente sinto falta disso. Sinto falta de ir pro cinema Ô, e me perder Mobi, completamente em mundos impensáveis aqui na vida real. Aqueles lugares que só poderiam existir na tela. Hoje em dia, quando aparece um efeito tosco assim, a gente é puxado pra realidade facilmente. Considerando todo o trabalho que rola por trás desses efeitos, é até meio triste, né? Só Aí, a Liga da Justiça, por exemplo, cara. Eu acho que eu preferia 1000 vezes ver o filme da Liga da Justiça. A animação. Mano, o filme da Liga da Justiça, a animação é muito bom. O Flashpoint, o filme do Batman. É muito foda, velho. Aí chega pra ver o filme da Liga da Justiça. Real. É uma merda. Simplesmente. esse ponto e trazer de volta um pouco da magia que andou sumindo nos filmes recentes. E aí, o que você acha disso? Eu não manjo muito de efeitos visuais, então se você tiver alguma ideia pra adicionar, comenta nos comentários. Tô curioso e adoraria aprender mais. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilha, dá uma olhada nos outros. Como sempre, obrigado por assistir e tchau! Mas eu deixo o like, mano. Vamos deixar o like lá no canal dele. Muito bom vídeo, muito bom vídeo. Trouxe a realidade aí pra nós do CGI, que é simplesmente uma merda. Os caras não tem tempo pra fazer o trem bom. Quando faz, sai essas bombas que é simplesmente ridículas. E a gente, como consumidor, tem que ver essas merdas. Infelizmente, mano. É triste. Mas é isso, mano. O cara falou que tá quase tudo certo, mano. Tudo certo. E vocês? O que vocês acharam? Realmente é isso? A indústria só pensa em dinheiro? Com certeza não só pensa em dinheiro, né, mano? Vamos ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal. E falou, até a próxima.